de dinheiro. Tem um monte de teoria, um monte de funil, um monte de estratégia. Mas eu só preciso entrar no Zoom, ligar a câmera e abrir o bloco de notas vazio que eu venho. Pensando em mim, né? Eu sou um cara que eu sempre fui meio do fazer tudo sozinho. Eu sempre tive dificuldade de criar equipe e tal. Apesar de eu já tive uma assistência técnica, cheguei a ter 10 funcionários, mas eu sempre tive dificuldade de dar com os funcionários. E no digital, a coisa é muito dores. Como surgiu? Bom, primeiro, é normal nos Estados Unidos. Só que lá, qual que é idealmente, né? Quando que eu comecei a fazer isso? Em 2016, tá? O Rafael começou a fazer. Eu tinha um curso lá que chamava Gravando Minha Banda, Gravando Minha Banda. E esse curso, eu ensinava um músico pobre, tinha pouco dinheiro para gravar a banda dele em casa com o equipamento mais barato do mundo. Meu curso principal era R$ 697, eu fazia lançamento. Eu fiz lançamento inicialmente, para começar. Esse lançamento, na época, era tudo gravado. Ninguém fazia ao vivo. Então, era gravado, 4 aulas. Aí, o que eu fiz? Eu peguei, fiz ao vivo, né? Ao vivo, assim, em tempo real, soltei na data. E aí, depois, eu automatizei. Então, eu tinha um lançamento perpétuo. Só que o lançamento perpétuo, ele não tem uma puta margem. Aí, era tipo assim, eu chegava no mês, colocava 10 mil em anúncio, mais ou menos, durante um mês. Desses 10 mil de anúncios, me voltava em vendas R$ 10.000, mais ou menos. Do quê? Desse lançamento perpétuo aqui, ó. Eu colocava 10 mil anúncios, eu voltava 10 mil de lançamento. Aí eu peguei, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, eu coloquei um produto de entrada, que é o produto de aquisição. Só que ele não é exatamente um produto de aquisição, porque ele não é um filtro, né? Eu convidava as pessoas de graça, meu funil era assim, ó. Eu tinha um convite para as aulas, que estavam gravadas. Beleza? Aí as aulas saíam automaticamente. Segunda-feira, aula 1, terça-feira, aula 2. Quando o cara se inscrevia, a pessoa se inscrevia, e na página, né, ela colocava o e-mail, e na página de obrigado, o que eu fazia? Eu oferecia um produto 27. Esse produto 27, ele me rendia no mês ali, se eu faturasse 10 mil, né, com esse produto, esse de 27 dava uns 30%. Então, ele me dava ali mais uns 3 mil no mês ali, isso daí. Então, já melhorava um pouco o meu lucro. Eu não conseguia pagar meu anúncio todo com ele. Depois, né, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer aulas, né, que eu chamava de palestras, que eram gravadas, não era no Zoom, eram gravadas, e eu pegava slide, PowerPoint, qualquer coisa assim, e eu dava uma aula ali com um tema específico. E aí, essas aulas, durante o mês, eu ia soltando para minha lista. E uma vez que eu fazia essa aula, ela tinha uma oferta. E aí eu vou falar sobre as campanhas depois, né? As fases da campanha. Mas, basicamente, ela tinha uma fase de convite para a pessoa assistir. Tinha um prazo para a pessoa assistir. Eu mandava para o meu e-mail e falava, galera, liberei a aula de microfonação. Aí eu liberava lá a aula. Essa aula tinha ali 1 hora de aula, sendo que eu fazia o pitch em 40 minutos. Né? Eu fazia meia hora de aula, começava a oferta, garantia. E se o cara comprasse, o que eu vendia? Eu oferecia, né? A minha oferta era o produto principal, aquele que muita gente não comprou no lançamento. Era o produto principal, com outro bônus. Eu criava um curso novo só para dar de bônus. Era um curso bônus. Aí, algumas pessoas compravam, nossa, eu vou comprar com esse bônus, então. Eu vendia pelo mesmo preço, o produto. Então, durante mais ou menos mais 30 dias que as pessoas estavam na minha lista, essa lista me retornava mais uns R$ 10.000, só de campanhas, de caixa rápido, né? Que não tinha esse nome, até porque não era rápido, demorava ali a campanha uns 7 dias. Porque eu passava, tipo, 4 dias convidando, assiste a aula. Aí eu passava 3 dias de escassez, mais ou menos. Vai encerrar, tô fechando, não sei o quê. E aí eu batia um prazo, colocava um timer na página, aquela coisa toda. Hoje em dia você faz tudo ao vivo, já é. Mas tinha todo esse processo. Então, ali que eu desenvolvi, né, essa primeira... Desenvolvi não, né? Que eu trouxe, né, que os gringos já faziam. É normal nos Estados Unidos esse tipo de campanha. Chegar a fazer. Então, eu comecei a adaptar. Por quê? Porque o Gravando Minha Banda era muito difícil. Era um músico pobre. Eu vendia... O músico vender arte é mais difícil. Eu não ensinava pra ganhar dinheiro. Eu ensinava pra gravar a banda dele em casa. E era o cara que não tinha dinheiro pra gravar. E era foda. E eu vendia com um ticket alto, que era 697. Não um ticket barato, ainda mais pra época, né? Então, enfim, eu colocava 10, voltava no automático 10, aí depois eu comecei a fazer campanhas com produto 27 na entrada, e aí eu comecei a colocar essas campanhas, e eu comecei a criar vários temas de aula e por aí foi, beleza? Então, a história é isso, e o porquê você deve fazer isso? Porque assim, todos os nichos vão ficar difíceis daqui a pouco, vocês precisam saber ganhar dinheiro, né? O mais importante de tudo, você precisa saber fazer dinheiro. Tem um monte de teoria, um monte de funil, um monte de estratégia, mas eu só preciso entrar no Zoom, ligar a câmera e abrir o bloco de notas vazio que eu venho. Pensando em mim, né? Eu sou um cara que eu sempre fui meio do fazer tudo sozinho. Eu tive sempre dificuldade de criar equipe e tal. Apesar de eu já tive uma assistência técnica, cheguei a ter 10 funcionários, mas eu sempre tive dificuldade de dar com funcionário. E no digital, a coisa é muito versátil, a coisa é muito rápida, muda. Então é mais difícil de criar processo no digital do que no mundo tradicional. No mundo da assistência técnica lá, que o cliente vinha, entrava pela porta, sentava na cadeira, você pegava o papel, preenchia. Era mais mecânico do que no digital, que você tem que pensar muito nas dores, no sonho, nos objetivos. E a campanha muda, o algoritmo muda, e não sei o que muda. Então, eu sempre fiz as coisas muito sozinho. Né? E o lado bom é que eu aprendi a fazer quase qualquer coisa. Né? Fiz lançamento ali de quase R$ 100.000 sozinho. Eu fiz 1 milhão em 6 meses. Fiz 1 milhão, 200 mil e alguma coisa em 6 meses, tá? De 2020 para cá, ensinando com um assistente. Um único assistente. Uma única pessoa me ajudando. Tem muito aluno meu, né? E aí, quando eu foquei, né, comecei a ajudar, eu foquei nos alunos travados. Por quê? Porque eu estava num momento em que eu não tinha mais, né? Eu descobri que eu tenho transtorno do déficit de atenção e hiperatividade em 2020. Na verdade, eu não tenho hiperatividade, tá? Eu tenho TDA. Eu descobri isso em 2020. E aí, eu descobri o porquê que eu pulava de galho em galho. Eu lancei minha filha com 15 anos, eu lancei a personal, eu lancei a mulher do concurso público, eu lancei o Gravando Minha Banda, e eu fazia outra campanha, eu comprava outro curso, só que tudo eu implementava. Só que eu implementava uma vez só. Eu não tinha paciência de repetir. Eu não repetia nada. Eu queria tudo novo. Novo.
O lado bom é que eu aprendi muita coisa. O lado ruim é que eu construí aquele funil automático, mas não conseguia apertar o parafusinho dele todo dia para manter ele funcionando. Ele começava a desmoronar. Eu construí um castelo e ele começa a desmoronar e não consigo ir lá e tampar a rachadura, que é mais fácil. Então, quando eu fiz o meu primeiro lançamento em 2020, eu nem tinha nem esse assistente ainda, né? Eu peguei e fiz, eu convidei as pessoas e eu não queria editar vídeo. Eu não quero editar. Pior ainda, eu não quero escrever um roteiro. Quem já escreveu um roteiro de um vídeo de 40 minutos? Tem gente que tudo bem, que gosta um roteiro. Mas eu, assim, a cópia tá na minha cabeça, mas eu não consigo passar pro papel, ficar 40 minutos de palavra por palavra, para ter que falar no teleprompter, para ter que ler aquilo e gravar. Vocês já gravaram um vídeo? 3, 4, 5, 6 vídeos, tendo que ler o roteiro palavra por palavra, é terrível. Então, mas eu não gosto. Então, eu não queria ter que escrever o roteiro, eu não queria ter que editar, eu não queria ter que fazer site, página de vendas, eu não queria ter que fazer nada disso. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e só convidei a galera para um grupo no WhatsApp. No grupo no WhatsApp, eu convidei as pessoas, eu fui lá, fiz um anúncio, chamei, abri o grupo, conversei com as pessoas. Na conversa, eu entendi essas pessoas, eu fiz as aulas ao vivo, no YouTube mesmo, e aí eu fui lá e vendi minha primeira turma do produto que não existia ainda. E aí, eu já foquei nessa galera que não queria fazer as mesmas coisas que eu. Que não queria, só que, não sei se eram travados pelo... Acho que não era exatamente o mesmo motivo, só que a galera sequer entendia. Tinha muita dificuldade. Eu não tenho dificuldade com digital, mas eu não quero ficar repetindo as coisas. Agora, essa galera nem conseguia fazer. Então, o primeiro curso que eu fiz, a promessa é que o cara não precisava de site, não precisava de nada. Eu fazia um anúncio, jogava a galera direto no grupo do WhatsApp e vendia ao vivo. Quase não tinha nada. Só que mudaram as regras do próprio Facebook Ads. Hoje, para anunciar, você é obrigado a ter um site. Então, aí a gente passou a ter uma página, um botão, né? Só isso aqui, ó. Uma página com um botão, que é isso daqui, ó. Então, é essa página que eu ensinava meus alunos a fazer. Só isso. Aí o cara clicava, daqui vai para onde? Pro grupo. Grupo, sem e-mail, sem nada. E-mail dá trabalho pra caramba. Então, beleza, eu fiz 1 milhão nesse esquema, sem site, sem página de vendas. Quando eu faço, eu não mando o cara pra página de venda, eu mando direto pra pagar o cartão. Nesse formato. Então, tranquilo pra pessoa fazer sozinho. Hoje, tem um pouco mais de etapa, né? Hoje, 2022, a galera tem, né? Pra começar, no método Anjos, tem que fazer uma página, aí a página de vendas, que é essa daqui, ó. Pra vender o produto de 10 reais, que é a mesma coisa que era o lançamento gratuito, só que agora o lançamento a gente cobra o ingresso. Então, 10 reais. Só que essa página, a pessoa pode chegar, apertar um botão e duplicar a minha página. Entendeu? Tem mais coisa? Tem. Mas eu dou template a pessoa. Se ela quiser usar outra ferramenta, é o problema dela, ela vai usar outra. Mas se usar a minha ferramenta, ela vai lá e duplica e beleza. Né? Então, assim, tem que instalar a API do Facebook, tem que instalar a API do Facebook, né? Só que eu vou lá e dou passo a passo bonitinho, né? Bem detalhado. Então, assim, qualquer um faz, porque eu sei que eu tenho alunos que tipo, que nunca mexeram no computador na vida e conseguem fazer. Né? Às vezes é sofrido, normal, mas faz. Né? Então, assim, o ponto é esse. Eu sempre fui de ter uma estrutura mais enxuta. Essas aulas no Zoom mesmo, dá pra você fazer tudo sozinho. Você entra aqui, eu não tenho ninguém aqui pra me acompanhar. Quer dizer, não sei, às vezes eles aparecem, mas eu nem obrigo ninguém a ficar aqui. Aí é o seguinte, pra vocês entenderem aqui, beleza? Então, essas estratégias, tá? Agora, antes de eu entrar me aprofundar aqui, foi exatamente por isso, tá? Porque contando resumindo aqui que eu já contei para algumas pessoas, o que aconteceu é simplesmente que em 2020, quem estava no digital ganhou dinheiro, e o dinheiro, a gente pode dizer quase que fácil, mas foi um dinheiro menos sofrido, né? Por quê? Porque o mercado, todo mundo estava querendo comprar curso online, entrar no digital e não sei o quê, papapá, 2021 começou a lotar, e 2022 lotou, gente. Lotou. Só que esse lotou é assim, vai cair uma galera, vai vir uma galera nova e vai continuar enchendo, vai ficar mais lotado ainda. Então, na verdade, esse lotou, né, entre aspas, é a hora de sofisticar. É a hora que a gente tem que começar a ser mais sofisticado. Então, aqui era possível ter só um grupo do WhatsApp, beleza. Agora tem que começar a sofisticar. O que é possível deixar simples, eu ainda deixo simples. Por exemplo, até hoje, eu não passo e-mail marketing para os meus alunos. Não preciso. Só depois que o cara já vive do digital. Não precisa para começar. A gente usa os grupos do WhatsApp. Continua usando. Vocês mesmo, tem alguns de vocês que chegaram aqui, vocês não estão e-mail, numa lista de e-mail meu, estão só nos meus grupos. Então, lá no Instagram mesmo, eu mando para onde? O cara manda para o WhatsApp. O cara, se clicar aqui, é só direto para um grupo meu. Por quê? Porque lá eu mando para o Zoom e vem. Zoom e vem. E aí, depois, quando eu fizer lançamento, o cara também está numa lista aí. Se ele sair do WhatsApp, é porque ele não quer saber do conteúdo. Né? Então, hoje, o grupo do WhatsApp já é algo que você pode, tipo, é o principal, né? Que a gente usa para isso daqui também. Então, beleza. Só expliquei sobre as campanhas, papapá, produtos, tá. E outra coisa sobre produto, para a gente finalizar produto, né? É que assim, ó, para criar o produto, né? É aquela coisa. Você precisa ter produto pronto, né? Criação. Precisa ter pronto? Não, nem um pouco. Beleza? Um produto, vocês têm que pensar assim. Um produto, ele é a solução de um problema. Só isso. Muita gente quer fazer assim, falar, não, mas meu curso vai demorar para eu fazer, por quê? Por que vai demorar? Não, porque tem que fazer tal coisa, provavelmente está na tua cabeça. A ideia, por exemplo, quando a gente faz violão, muita gente quer fazer o violão completo, de A a Z, toda a teoria, toda não sei o quê, aí o cara vai levar anos para criar um curso, talvez. Agora, se o cara focar no violão, numa única coisa que seja um problema para essa pessoa, por exemplo, às vezes o público, de repente aquele público ali, só quer ir lá na praia, sentar ali na roda de amigos na praça e tocar no luau ali. Ele só quer saber tocar as músicas mais famosas, as 50 lá, tirar aquele solo lá do Guns lá, e às vezes é aquilo. Ele só quer aquilo, ele não quer estudar a teoria toda e tudo aquilo, ele quer lá sair tocando o mais rápido possível. E você pode ir lá e dar 50 músicas mais famosas pro cara, num curso expresso, rápido, fazer o cara ter resultado. Então, na verdade, quanto mais curto, melhor. Não é quanto maior, melhor. Imagina que a pessoa quer emagrecer. No que elas pagam mais caro, as pessoas? Na academia, que leva muito tempo, a academia é baratinho. Agora, e a cirurgia plástica, que ela em poucas horas vai lá e perde um puta peso e tal, tudo bem, é meio sofrido, mas a pessoa paga pela facilidade, ela paga muito mais para ter uma coisa mais curta e eficiente do que o mais longo. Entendeu? Ela paga muito mais pelo curto. Se eu falar que eu resolvo, por exemplo, a minha mentoria de aquisição, ela dura 4 semanas. E a pessoa paga 8 mil. Mas por que isso? Porque em 4 semanas a pessoa lança. Na verdade, ela lança na primeira semana. Em 4 dá tempo de fazer muito mais coisa. Então, o ponto é, se você conseguir resolver mais rápido, melhor. Só que muitas vezes você não vai saber como resolver perfeito. Você não sabe no começo, 90% das vezes você está pensando alguma coisa que está errada. Quando eu cheguei em 2020, que eu pensei, vou lá ajudar a galera. Né? Vou fazer minha primeira turma. Eu não tinha curso, nem na turma 1, nem na turma 2,
né? Nem na, cadê? Nem sei onde eu escrevi isso. Mas nem na turma 1, nem na turma 2, nem na turma 3 eu ainda não tinha produto. O que eu tinha? Eu tinha só a ideia. A ideia não, eu tinha só a pessoa que eu queria ajudar. Eu trouxe essas pessoas e a minha promessa para essa galera foi, ó, de 2020, eu vou ajudar vocês a destravar o lançamento. Na minha cabeça, eu até ia ensinar os métodos tradicionais do mercado, tipo fórmula, campanhas, essas campanhas aqui eu achei que eu ia ensinar em 2020. Aí que eu percebi que a galera estava muito travada e estava produzindo conteúdo, postando conteúdo, e sem saber ideia de quando vai vender, como vender, que dia vai vender. Aí eu fui lá, catei essa galera e falei, mano, não é possível, não dá pra ser assim. Aí eu fui lá e comecei a conversa de perto. Só que quando que eu percebi isso? No grupo, eu chamei e conversei. Então, conversando com as pessoas antes de vender, eu entendi o que eles precisavam, querendo saber. Você pergunta pra pessoa, tá, o que você precisa? Né, o teu produto é isso, ó, você vai resolver um problema. Então, a criação do produto é, você escolhe o público, beleza. O público que quer algo, de preferência, um público que está travado em algo. Melhor ainda. É a pessoa que está tentando. É a pessoa mais pronta possível. Então, no meu caso, a galera estava travada para lançar o produto digital. Aí eu fui lá, convidei a galera e perguntei. Literalmente assim, perguntei. E aí, o que vocês realmente querem? Ah, porra, eu quero lançar meu curso, eu quero lançar minha mentoria. Tá. E o que vocês não fizeram ainda? Ah, porque eu tô postando conteúdo, tô esperando criar audiência. Aí eu falei, tá. Aí você pergunta, né, putz, o que você quer e o que te trava. Qual a sua dificuldade? Aí você chega e fala, beleza, eu já sei o que você quer, você está fazendo caminhada, então eu vou te ajudar melhor. Então você começa a perceber, normalmente quando você ajuda as pessoas, você percebe que as pessoas são mais humildes, têm mais dificuldade do que você imaginava. Elas são mais iniciantes do que você imaginava. Ajudando como? Conversando. Conversando no grupo, com pesquisa, ou na própria aula ao vivo. Abrindo o chat aqui e fala, galera, fala aí. Beleza. Aí, fazendo isso, o seu produto ele vai ser, né, a promessa de aulas ou de acompanhamento, ou sei lá qual o formato que você quer dar, um formato que você prometa ajudar essa pessoa criando algo exclusivo para ela. Fala assim, eu vou criar o produto, o meu curso, baseado no que você precisa. Eu vou conversar com você, a gente vai trocar ideia e eu vou gravar essas aulas para suas dúvidas, para você. Então vai ficar algo 100% customizado para a pessoa. Então os primeiros alunos, eles são os melhores, sabe? Aqueles que têm mais vantagem, porque eles podem opinar. Ah, eu quero aula assim, eu quero assado, não sei o quê. Óbvio que eles não vão determinar tudo que vai ter no conteúdo que você que é o expert. Mas eles vão falar a dificuldade deles. Rafael, eu não estou conseguindo entender. Então, grava mais uma aula, porque eu não entendi direito os anúncios. Então eles vão poder solicitar isso. E quando você propõe algo assim, eles aceitam. Entendeu? E a mentoria não precisa ter nada gravado, nada pronto. A mentoria é simplesmente você chegar lá, abrir a câmera para a pessoa e falar, vem cá, vou te ajudar de perto, o que você precisa? Isso. Se tiver algo que precisa de uma aula, você grava uma aula, igual eu tô fazendo aqui. Eu chego aqui, alguém me pergunta alguma coisa, eu falo, deixa eu explicar isso aqui então. Tô fazendo isso em tempo real com vocês. Eu parei, olhei o chat, me perguntaram sobre um tema, eu acrescentei na aula. Assim, aulão. No começo, primeiro produto, aulão. Gravei o primeiro produto assim, fiz 100 mil reais, tinha gravado 2, 3 aulão no máximo, pra galera aí. E a galera teve resultado. Aí na turma 3 eu comecei a reformular o meu produto, porque aí você falava, eu tenho que criar um método e tal. E o método, nasce da entrega. Então, é a sua capacidade de entregar e a capacidade do seu cliente de aplicar. Sua capacidade do cliente aplicar e ter resultado. Aí, por exemplo, os meus alunos começaram a ter resultado em 5 semanas. Eu percebi que eu teria que passar para os meus alunos um método sem e-mail marketing, sem página, que no começo eu achei que eu ia ensinar um lançamento tradicional, mas aí eu percebi que não daria, porque eles não conseguiam, porque eles já não conseguiam. Eu achei, né, já tinham comprado o curso de lançamento. Eu falei, ixi, eu vou ter que fazer outra coisa então. Aí eu fui lá e falei, não, esquece tudo isso, faz só um grupo do WhatsApp, igual eu fiz. Aí eu comecei a criar um método clássico dos monstros, que a gente chama dos monstros por causa da garra que a galera tem, sangue no olho e tal, não sei o quê. E foi esse método que a galera fez ao vivo e mudou a vida de um monte de gente. Um monte de gente vive ali do digital. Mas o método só nasceu porque eu fui lá e ajudei as pessoas. Eu não tinha o método. Ele nasceu do meu próprio processo de venda e do processo de entrega. Então você não precisa ter nada pronto e é melhor que não tenha, tá? Se você pensa em, eu vou pensar no e-book, cara, o que você colocaria no módulo do e-book pode virar uma aula do curso ou um módulo do curso. E você vender por R$ 1.000. Beleza? De produto, eu acho que é isso. Tem uma última coisa de produto que eu estava falando sobre, só para completar, que eu esqueci, e na parte do tema, a gente tem uma outra questão também além do tema. Além do tema, tem o temático, tem o produto de metas e tem o produto que é a experiência. Então, você pode mudar o produto pela experiência, como que eu mesmo fiz isso nessa imersão presencial. Eu peguei aqui, o que eu daria em 2 semanas no curso, eu dei em 2 dias presencial. Aí a pessoa sai daqui, batendo a primeira venda, em 2 dias. Cria o produto, planejou, tal. O que mudou aqui? É o mesmo produto que eu entrego no curso. É o mesmo produto que eu entrego numa mentoria online. Só que eu mudei a experiência. Então, a pessoa pagou por 2 dias, 5 mil. Aí 6 mil na segunda turma, cada um deles. Pela experiência. Então, o produto de experiência, ele fica também mais caro muitas vezes. Por quê? Porque a pessoa tem, de novo, uma experiência, um ambiente local, presencial, por exemplo. Então, um evento, qualquer coisa, às vezes você entrega, em termos de conteúdo, às vezes não é mais, às vezes é até menos, mas você consegue, pela experiência, entregar algo e cobrar diferente. Então, o mesmíssimo conhecimento, eu poderia entregar, olha só, eu posso entregar um conhecimento por um e-book e vender por R$ 97, eu posso vender esse conhecimento, colocar no curso, cobrar R$ 1.000, ou, né, depende do mercado, no meu caso eu cobro 5 mil no curso, eu posso colocar numa imersão presencial de 2 dias e cobrar 5, 6 mil reais que eu cobrei, você pode colocar uma mentoria online, cobrar ali R$ 5.000, R$ 10.000, tudo depende do produto, do mercado, do quanto a pessoa quer. O mesmo conteúdo, sem empacotar seu e-book, é valer 97. Então, às vezes a gente pensa que falta produto, não falta normalmente, né? E não precisa estar pronto. E o ideal é começar pelo mais caro possível. O ideal não é começar pelo de 97. O ideal é pensar qual que é o meu produto principal para vender. Aí eu vou começar por ele, eu vou oferecer o mais caro. E aí, baseado nele, eu vou destrinchar e quebrar e desfragmentar, como eu falei aqui. Ó, no lançamento tem isso. Mas primeiro eu vou oferecer o topzera, que é muito fácil fazer o cara pegar o de baixo e depois que você ofereceu o mais caro. O contrário é difícil. Quando você oferece um barato e oferece mais caro, é mais difícil. Se você não tiver feito a estratégia certa, né? Que é aquela. Mas por isso que hoje eu penso num de R$ 10 e num de 1.000. Isso é competitivo.
Quando eu comecei a vender ali, lembra que eu falei que na turma 1, eu peguei a galera de lançamento, convidei a galera, né? E quem que era o concorrente de lançamento? Quem é o top do mercado de lançamento? Qual o maior curso de lançamento? É o Fórum de Lançamento. É o Érico Rocha, é o maior do mercado. Como que eu vou me diferenciar, né? Como é que eu vou criar um diferencial competitivo? Muitas vezes a gente fica pensando em fazer algo simplesmente diferente, de propósito. Eu vou ficar fazendo negócio só para ser diferente e tal. Na verdade, você tem que pensar, é muito simples. Pensar como que você faz as coisas. E, naturalmente, alguma coisa ali que você faz, tem um jeito de você fazer. Né? E aí, tudo bem, você vai começar. Se tiver alguma coisa que você faz, que vai totalmente o oposto do que o maior cara do teu mercado faz, pode levantar a mão pro céu, você já tem uma coisa ótima. Então, no meu caso, o Fórmula Clássico diz? Que você precisa distribuir conteúdo, postar conteúdo todos os dias. Já eu faço o oposto. Eu falo, não, você tem que começar vendendo o mais rápido possível, e você só vai postar conteúdo quando você já estiver sabendo vender, já estiver conseguindo viver disso, e aí você quiser expandir mais sua audiência. E aí, o postar conteúdo é para crescimento e não para o nascimento. Entendeu? Então é o oposto. Aí eu falo assim, você não precisa disso, você não precisa daquilo. Então, seria mais fácil. Só que ainda assim, se você não tiver tanto diferencial, de qualquer maneira, existe um problema aqui. Qual que é o problema aqui? E aí isso vai servir para caixa rápido, vai servir para qualquer campanha. Você precisa de provas, beleza? Só que as provas, né, no início, qual a prova que você vai pensar? Cara, ferrou, porque eu não tenho depoimento. Não é prova social, tá, galera? Prova social é outra coisa. Prova social é a fila do restaurante cheia. Você ver que outras pessoas concordam com aquilo. Todo mundo gosta daquilo. Prova social é quando eu tô lá fazendo uma live e tá bombando o chat, todo mundo comentando, então todo mundo gosta. Sabe, isso é uma prova social, de que as pessoas gostam daquilo. Prova é quando você prova que funciona. E aí tem a prova, né? O depoimento é um tipo de prova. E eu fazendo, né? O meu resultado é outro tipo de prova. Beleza? Só que a prova maior é quando eu dou um depoimento de aluno. Essa é a maior prova. O meu resultado, eu fazendo, a pessoa vai ficar meio assim ainda. Por quê? A maior dificuldade, o maior desafio que a gente tem, não é convencer a pessoa que o método funciona. Né? Aqui a gente prova que o método funciona. Olha, aqui eu fiz. Tem até outro jeito para provar que o método funciona. É mostrando o resultado de terceiros, de outras pessoas. Outros, né? Resultados de outros. Você fala, esse método aqui funciona, olha só, o Bill Gates usa. Aí você fala, cara, até funciona, mas olha só como é distante, né? Você fala, cara, beleza, funciona, mas será que eu vou fazer? De jeito nenhum. Agora, quando eu faço, já fica um pouco melhor. Fala, eu fiz, só que ainda assim, se eu dou uma puta aula, pô, o que vai acontecer? A pessoa vai chegar e falar, Rafael, cara, que legal, você é muito bom, velho. Eu tenho certeza que seu método é fantástico. Só que eu não sei se eu vou conseguir. Não sei se eu vou conseguir. E essa é a maior objeção. Né? Então, vamos falar sobre maior objeção. E a pessoa fala assim, será que eu vou conseguir? Eu não sei, Rafael, não é você não, Rafael. Eu sei que você consegue, que o seu método é bom. Eu que não sei se eu consigo. Essa é a que todo mundo fala. Eu que não sei se eu vou fazer, se eu vou seguir, se eu consigo seguir as suas aulas. Eu sei que a aula é boa, mas não sei se eu consigo te seguir ali. Essa é foda. Então, a gente pensa que a gente tem que provar que nosso método funciona. Mas, na verdade, isso é o mais fácil, não é difícil. Você dá uma aula boa, você começa a explicar, eu venho aqui, chego lá, falo assim, ó, galera, ó, quer ver que o caixa rápido funciona? De domingo pra cá, deixa eu ver quanto que eu fiz lá, eu só fiz caixa rápido, não fiz mais nada de domingo pra cá. Pego ali, ó, vou no órbita, mostro aqui, ó, beleza, quanto que funcionou? 20 mil, tá, 26 vendas, 20 mil, isso aqui foi, nesses 7 dias, eu só fiz uns 2, 3 caixa rápido ali, ó, os picos de caixa rápido, fora os pics. Ó, vendi 1 milhão, tal, beleza, eu tô usando o meu método, provei que funciona, não é difícil. O que é difícil é a pessoa ficar falar, legal, eu vou conseguir fazer. E aí, a gente não tem depoimento no começo, eu também não tinha depoimento, né, quando eu fiz os 100 mil lá, não tinha. E aí, vou mostrar aqui como que você quebra isso. Em junho de 2020, eu fiz o primeiro, 4 de junho de 2020, a aula 1 do primeiro lançamento, 4 horas de aula. Aí eu dei um monte de aula, maratona, 6 aulas, vendi 17 mil reais ali, cobrando R$ 1.000. Comecei a segunda, 3 semanas depois, 26 de junho de 2022. Primeira aula, eu fiz 100 mil nesse lançamento, com 5 mil reais investidos. Público, né? Porque eu escolhi esse público. Então, eu quero quebrar isso daí. Aí no segundo e no terceiro, beleza, eu tava ali, cara, de traquinas, na pandemia, quebrado, falido, tava no quarto da minha filha, eu sou separado, tava ali passando aqueles meses de quarentena ali no começo, no quarto dela ali, pra dar uma economizada, pra ficar perto dela, né, nesse momento, e pensando que merda eu ia fazer da minha vida. E aí eu fiz a primeira turma nesse quarto, fiz 100 mil reais saindo do zero. Eu não tinha depoimento. O que eu fiz aqui? Eu dei 6 aulas fodas. Fodas. Primeira turma. E aí o que eu provei? Primeiro, que eu sou o expert. Porque se você der uma aula boa, a pessoa vai te olhar e te enxergar como um expert. Fala, pô, Rafael entende o que ele tá falando. E aí você ganha autoridade. Você já ganha autoridade só de ensinar as pessoas, só de ajudar as pessoas de verdade ali. Falei assim. E aí eu provei coisas que eu já tinha feito no meu passado. Você é minha filha com 15 anos, eu provei algumas coisas. E a pessoa fala, beleza. E aí tem um grande problema, a maior objeção de todas. Rafael, mas eu não sei se funciona pra mim. Só que, primeiro eu tenho que criar uma conexão com essa pessoa. Para superar tudo isso, porque muita gente acha que as pessoas compram, né, pela razão. Apesar de, você já deve ter ouvido isso, mas as pessoas compram pela emoção. Então, uma das emoções é que quando a pessoa te vê, muitas vezes ela está armada no sentido de, será que ele vai fazer uma oferta? Ela entra com o escudo levantado, né? E quando você passa ali, né, nesse lançamento clássico, por que ele é mais fácil para as pessoas? Você passa 1, 2, 3, 4, 5, 6 aulas, dependendo. Mas, às vezes, só 3, né? De 3 a 6. Ajudando muito a galera. A gente faz a oferta a partir da terceira ou quarta aula, né? Eu fiz a minha oferta na quarta aula. Aí eu continuei ajudando, dando conteúdo, e aí eu faço uma oferta final na aula 6. Mas quando eu ajudo muito, né, a pessoa cria uma conexão. A pessoa cria uma conexão com você. E chega uma hora que ela fala assim, Rafael, puta que legal, cara, eu não sei, não vou comprar, não vou comprar. Mas se eu comprar algum dia, vai ser de você, não vou comprar de outra pessoa. Ela entra nisso. Antes de você fazer oferta mesmo ali com pitch e tal, ela entra nesse ponto. Só que assim, na hora de comprar mesmo, ela vai entrar nessa questão. Tá, mas Rafael, beleza, não funciona pra mim, você não tem depoimento de aluno. E aí como é que você quebra isso? Porque a pessoa já confiou em você, ela já te deu uma autoridade, ela já viu que você é um expert, porque você deu muito conteúdo pra ela. E ela já quer, cara, quer o teu conhecimento. Aí você faz assim, ó, eu faço
com você. É isso daqui que você quebra todas as objeções. Eu faço com você. Então, a tua primeira turma, a tua mentoria, você vai fazer praticamente junto com a pessoa. Eu não tinha curso pronto, eu não tinha nada aqui que eu falei, galera, né? Aí primeiro eu criei uma comunidade. Na verdade, não era nem uma comunidade, eu chamei de fraternidade. Então por quê? Porque a galera criou tanta conexão, eu cheguei na primeira turma e falei, galera, vamos criar uma fraternidade. A gente vai ser próximo, não sei o quê, vamos criar esse negócio, vamos. E como é que vai ser? É uma espécie de comunidade, e vai ter então, né? A comunidade, né? Que depois vai crescer, mas agora os primeiros, né? Os fundadores, eles vão ter proximidade. Não precisa ser exagerado igual eu fui, beleza? Nesse sentido de comunidade. Mas beleza, os fundadores vão ter vantagens. Quais vantagens? Vocês vão ter aulas do Zoom, enquanto os próximos terão aulas gravadas. Os próximos, entendeu? Vocês terão mentoria no começo. Eu vou dar 3 sessões individuais de mentoria, individuais. E aí eu vou gravar o curso para vocês. Eu vou olhar, conversar com cada um de vocês, individualmente, sozinho no Zoom, eu e você. E eu vou entender a tua dificuldade. E aí eu vou entender o teu projeto, e a gente vai conversar quanto tempo for necessário. E eu fiquei com essa primeira turma, 17 alunos, depois 36 alunos, os que não tinham depoimento ainda. Eu ficava ali 3 horas, mais ou menos, com cada um. Eu achava que ia durar 2 horas, durava 3. Porque eu ficava até resolver o produto da pessoa, até resolver o anúncio da pessoa. Você vai falar isso, isso, isso. Tanto que chegou a turma 1, turma 2, eu não tinha gravado aula ainda. Eu não tinha, porque o individual eu já tinha resolvido. E aí, mas eu prometi, vou gravar o curso para vocês, do jeito que vocês precisarem, o que for necessário. E aí sim, só quando começou a turma 3, que aí eu vendi 67 vagas a 5 mil reais. Essa turma 2, eu cobrei 3 mil reais, tá? Aqui que eu fiz 100 mil. Nesse lugar aqui, eu cobrei 3 mil aqui, sem depoimento aqui. Eu tô falando isso para vocês terem certeza que dá para fazer, beleza? Que dá para fazer. Então, eu cobrei 3 mil aqui, vendi 36, faturei 38 mil, simplesmente porque eu entreguei muito conteúdo foda. E eu fiz uma oferta muito bem feita no final. Não só de entregar isso, quebrar objeções, que uma das objeções é como que eu vou fazer, que é o lance. Eu vou fazer junto. Os fundadores vão ter aula no Zoom durante o ano inteiro. Aí não precisa ter o ano inteiro, mas o ponto é esse. O ponto é, pelo menos aquele início, aquele começo, aquele primeiro mês, você tem que estar perto dessas pessoas. Porque, primeiro, o teu curso vai ficar melhor, porque você vai gravar o teu curso de acordo com o que as pessoas realmente precisam. Aqui eu já tinha depoimento, tá? Depois de... Aí que eu comecei. Por que eu já tinha método aqui? Porque os meus alunos da turma 2 demoraram um mês para lançar. E o que eu falei? O método de 5 semanas para você lançar. E é o que bem semanas. Porque essa galera da turma 2 teve resultado. Mas antes eu tive que usar o fator proximidade. Então a única coisa que é assim, eu faço com você. Eu faço junto com você. É o famoso pego pela mão. Só que eu pego pela mão de verdade, não é pego pela mão de curso. Porque um curso ninguém pega pela mão. Você pega pela mão quando você realmente abre a câmera com a pessoa e ajuda ela de perto no começo. E foi o que eu fiz. Conversão. Conversão é o seguinte, né? Existem algumas maneiras de a gente calcular o retorno sobre o quanto a gente investe, né? Mas, no geral, né? Porque a gente tem que pensar, né, até nessa questão, lançamento ou caixa rápido, né? Inicialmente, se você não tem audiência nenhuma, você vai ter que construir audiência. Se você já tem uma audiência, você pode ir direto para caixa rápido, né? Para aproveitar aquela tua audiência que já te conhece. Então é mais fácil vender no caixa rápido quando a pessoa te conhece, porque você só tem uma hora. Óbvio que dá para vender para quem não conhece, eu mesmo vendo para pessoas novas o tempo todo, né? Mas temos de conversão, no lançamento do mercado, tem o lançamento clássico dos monstros, tem o lançamento anjo, que é um novo método, tem o caixa rápido, e a gente tem, sei lá, vamos colocar perpétuo, sei lá, perpétuo vou até puxar antes aqui, ó. No produto perpétuo, a galera vende 0,5% em média. O que significa isso? No caso de quem chega na página de vendas. Tá? No produto perpétuo eu tenho um vídeo de vendas, quando a galera quer viver do perpétuo, tá? Eu só vende o produto principal ali por, sei lá, 97, 197, 297. Normalmente não passa ali de 0,5%, tá? Esse é o mais comum, né? Até pode ter mais, até pode, mas mais comum é a galera bater pouco. E aí o que acontece? Como só 0,5% das pessoas compram, fica difícil ser lucrativo por muito tempo, né? E é difícil ser lucrativo, na verdade. E aí, quando a gente pensa no lançamento lá do mercado, o normal é 1% a 2%, tá? Alguns conseguem 3%, mas é meio raro. O normal do mercado é de 1 a 2% do mercado de lançamento. A galera do lançamento tradicional. O lançamento clássico ali dos monstros, naquele de reciprocidade, ajuda, depois oferta, é normal de 2% a 5% de conversão de quem? Do que é isso o lançamento? De quem se cadastra. Beleza? Então aqui de quem se cadastra, de quem se cadastra. Deixa eu mudar aqui para... O lançamento já é um ticket maior, né? Então no lançamento, pensando que ali no ticket médio de R$ 1.000. Beleza? Então, você pode ver que o lançamento ele já compensa muito mais pela conversão. Pô, se eu converto, mesmo no normal, de 1 a, vai dar 3%, de um produto de R$ 1.000, pô, teoricamente, a capacidade de dar lucro em cima tem muito mais chance de um produto que só converte 0,5%. Você tem que pagar muito mais barato um anúncio num produto perpétuo, né? Porque é difícil ser persuasivo pra caramba num vídeo de vendas gravado, você tem que prometer, apelar normalmente, pra pessoa comprar agora. No lançamento anjo, é um lançamento que a gente cobra ingresso. Então, a gente tem os R$ 10, e aí a gente tem a página de vendas. Aí, na página de vendas, a gente tem uma conversão, né, de 10% a 20%, tá? De conversão da página de vendas. Ou seja, eu faço um anúncio, quem cai lá naquela página, deixa eu ver se eu abri nem sei onde tá a página aqui. Deixa eu ver se está aberto aqui. Bom, eu vou abrir agora. Quem cai nessa página, de 10% a 20% compra. Uma conversão legal, né? E é baratinho justamente porque a gente quer ter mais pessoas. Quanto mais pessoas, melhor. Então, de 10% a 20%, quem chega na página de vendas, compra. Se for a R$ 10, tá? Se estiver cobrando mais, óbvio que a conversão muda. Aí, dessa galera de quem compra, no produto principal, tem de 3% a 8%. A galera tá. Já teve aluno que bateu ali quase 10%. Então, em termos de números, né? Compra ali o produto principal. R$ 1.000. O produto anjo é o de R$ 10,
mais o de R$ 1.000. Sei lá, eu estou colocando 1.000 para arredondar. Tem gente que vai ter produto um pouco mais barato, tem gente que vai ter um pouco mais caro, tudo bem. E tudo bem se você... Mas é assim. Então você tem uma conversão bem maior, né? Por isso que o Evandro bateu 100 mil. Por isso que o Evandro fez 100 mil de lucro. Porque ele foi lá, vendeu 1.000 e tantos ingressos do produto dele de R$ 10. E aí depois ele fez. Agora, o que eu tô falando com ele, eu falei, cara, agora você precisa fazer os caixa rápido. Fala, beleza? Tô mandando mensagem só para te contar que fechamos agora o carrinho com 51 vendas do produto principal de R$ 2.000 e usando a estratégia nova dos R$ 10. E aí a gente conseguiu não ter custo nenhum com lead, tivemos alguns lucros ainda em produtos paralelos, que é o que você ensina, né? E lá conseguimos bater os 100 mil, e dessa vez foi 100 mil de lucro, então não foi nem 100 mil ao todo, foi 100 mil de lucro. Beleza, então 100 mil de lucro ali, ele fez com essa estratégia, né? E ele não tinha feito nenhum 100 mil ainda, foi o primeiro 100 mil dele, né? O lançamento. E foi com isso daqui. Ele teve uma. Porque aí tem o lançamento, tem o lance do comparecimento, né? Comparecimento. No lançamento. Comparecimento. No lançamento do mercado, comparecimento hoje 10%, 15%. Dificilmente chega a 20%. O que é isso? Na aula 1, em pico. Pico é o máximo ali, ó. Você chega uma aula, você fala qual foi o pico dessa aula. Eu pego ali, eu pego uma aula lá da minha imersão ali, ó. Tipo, aula 1, eu clico aqui, estatísticas, e eu vou saber na aula 1 qual foi o pico. Aí eu tenho aqui, ó, pico de espectadores, 439. Então eu tive 439 pessoas. Ó, vamos fazer o cálculo, 439. Pra vocês entenderem. Então, pico, aula 1. Tá importante, lançamento. Pico da aula 1, eu tive 439. Inscritos. Quantas pessoas se cadastraram para o lançamento? No meu lançamento, tinham 1.489 pessoas. Exatamente. E na aula 1, eu tive 439. 439 dividido por 1.439. 439 dividido por... Deu 29,48%. 29,48%. Então, assim, praticamente 30%. Né? Se a gente arredondar aqui, 30% só para pensar mais bonito. Eu nunca mais consegui esse pico, nunca mais. Eu consegui 30% na primeira aula. Depois, em 2021 inteiro, eu estava conseguindo ali, hoje, né? Então, 30% era antigamente, mas hoje a gente consegue de 15% a 20% em média. Alguns conseguem 30%, mas foi o meu máximo ali, no lançamento clássico. Já no lançamento anjo, já teve gente, normalmente já começa para 20% para mais, normal chegar em 40%, e teve gente que bateu 80% de comparecimento. Por quê? Porque a pessoa pagou os R$ 10 pela aula. Então, dependendo do teu público, ele vai falar, cara, eu paguei R$ 10, eu vou assistir esse negócio, não quero nem saber. Ele não vai perder a aula. Quando o cara se cadastra de graça, cada vez o comparecimento está menor no mercado. Por que está menor? Porque tem mais disputa por atenção o tempo inteiro. Quando o cara paga ingresso, você gera mais comprometimento, isso que é bom. E no caixa rápido, aí entra uma coisa que já é um pouco mais... eu não tenho esses dados do público frio. Por quê? Porque eu misturo as pessoas naqueles grupos infinitos. Então, eu não vou te falar exatamente do público frio, mas eu vou chutar aqui, pelos poucos testes que eu fiz, que ele é maior do que o lançamento clássico e menor que o Anjo. Tá? Por quê? Porque, primeiro, ele é no Zoom. E o Zoom já gera mais compromisso do que a galera já leva mais a sério. Então, eu imagino que você vai conseguir 20%, mais ou menos, de comparecimento a 40%, dependendo do teu público, tá? Você vai conseguir ali, num caixa rápido das pessoas chegando o quê? Na tua aula, né? Das pessoas que se inscreveram. Pode até ser mais, tá, galera? Por quê? Porque se você não tem uma bomba pra tua aula no Zoom, uma reunião só, o cara não tá pensando que é um monte, não dá menos preguiça pro cara. Leva mais a sério, tá? Então, até dá pra chegar mais. Mas pensa, de quem entrou no grupo, né? Porque você pode convidar e não fazer grupo, aí você tá lascado, porque o grupo é onde você tem a comunicação de lembretes e venda, né? Então, a gente enche grupos, né? Pra fazer o quê? Grupos para continuar oferecendo depois. Porque o lance do caixa rápido é fazer vários. Né? Aí lá fazer um, fazer outro, começar a gerar mais caixa. Mais caixa para quem falou, não vai fazer um só. Né? O ideal é fazer, se fizer um por semana, você vende toda semana bem. Aí, em termos de conversão de compra, aí vocês vão entender também o lance do lançamento. O caixa rápido, ele vai dar de 5% a 10% de quem está ao vivo. Né? Isso é a minha média, tá? Mas aí depende do preço. Depende do preço. Né? Quando eu fiz produto de R$ 1.000, saiu nessa média de produto de... Quando eu estava vendendo produto a 6 mil, estava na média, deixa eu lembrar aqui, porque eu tive conversão de 10% a 6 mil, mas teve 0% também. Às vezes você cobra muito alto, aí você vai ter, né? Às vezes não vende nenhum, mas às vezes você faz outra aula e vende 4. Então vocês têm que entender isso. Dependendo do tema e tal, você tem que testar os temas. Testar os temas. Porque tem tema que às vezes vai trazer o cara mais qualificado, tem tema que não, e não dá pra gente ter certeza antes de fazer. Então no 6 mil, vai de 1% a 10%. Só que aí o que acontece? Depende se tem demanda reprimida. O que é isso? Vamos supor que eu nunca fiz uma aula de caixa rápido. Aí eu tenho uma oferta, eu tenho uma lista de pessoas, né? Eu tenho lá uma audiência de 16 mil aqui, sei lá, que eu fiz vários lançamentos, essa galera ficou e eu nunca fiz uma aula para oferecer uma mentoria. Nunca fiz mentoria na vida. Aí eu vou lá, convido a galera, faço uma pressão, colo uma galera que ficou de fora dos meus cursos, aí eu ofereço uma mentoria que é muito irresistível. Aí pode ser que essa conversão seja muito alta de quem está ao vivo. Quem está ao vivo. Beleza? Pode ser que seja alta, mas se eu repetir, a tendência é que vai cair por 1% nesse ticket, de quem está ao vivo. Enquanto nesse R$ 1.000 vai ficar 5%, 10%. Pode ser que seja menos no teu nicho? Pode ser. Né? Beleza. Agora, o lançamento de quem está ao vivo, meu retorno é bem maior. Por quê? Porque quando a pessoa chega na aula 1, aí eu for contar, né? Vamos lá, 439 pessoas. Quanto que eu vendi por pessoa nessa aula? E aí são números, métricas que são legais de ter, bem importantes, né? Em lançamentos ou caixa rápido. Seria o custo por lead, né? O custo por pessoa cadastrada, né? Se você está fazendo anúncio para pessoas novas, se você está fazendo caixa rápido para pessoas que não conhecem a gente, beleza. Não vai ter custo, né? Eu estou convidando. Mas se eu estou investindo em anúncio, eu quero saber quanto custa. A taxa, de novo, de comparecimento. E eu quero saber a conversão da lista. Aí lembrando, de lançamento vai de 1%, e no caso chega a 8% no caso do anjo, beleza?
Ou seja, de todo mundo que se inscreveu, essa é uma taxa normal do mercado, 1%, e aí dependendo da estratégia você vai melhorar isso. Mas beleza. Meta de comparecimento, lembra? Acima de 10 a 30%, na verdade 10 a 20, difícil esperar, né? Só se for o anjo que a galera pagou o ingresso. E aí, quando a gente pensa no faturamento, né, a conversão da lista, lembra que o normal é 1%. Nesse lançamento, né, vamos lá, a gente tem, eu tive 1.489 e eu investi 5.200 mais ou menos. Então, né, 5.200 dividido por 1.489 deu 3,49 o meu custo por lead. Então, custo por lead, custo por pessoa cadastrada, R$3,49. Foi bem barato nesse lançamento. Né? Por isso que eu consegui, com esses 5 mil, ter essas pessoas aí. Beleza, como eu tive um bom comparecimento, então são vários pontos que você vai poder melhorar a sua conversão. E aí, existe aquele negócio lá, que depois que eu tenho meu faturamento, né, que eu vou ter lá, vendas, vendas, ticket é o quê? O preço. Eu cobrei eu cobrei 3 mil nessa turma, né? Da turma 2. 3 mil. Vendas. Fiz 36 vendas. Aí eu começo a ter os números aqui. E aí, faturamento, 108 mil, né? 36 vezes isso daqui, 108, beleza. Aí, o que eu faço aqui? Tem alguns cálculos que eu vou fazer invertido para eu saber. Como eu tive 439 de pico na aula 1, o que eu quero calcular aqui? Eu quero ter uma noção, mais ou menos, a cada lançamento que eu faço, quando chega a aula 1. Porque o que mais importa é, eu tive 1.489 pessoas cadastradas, né? Eu investi 5 mil. Isso garante, Rafael, vou investir 5 mil, vou faturar 5 mil, não tem garantia nenhuma. O que vai te garantir são esses números, beleza? Você investiu 5 mil, quanto você pagou por lead? Tanto. Então, você teve tantas pessoas, é consequência, né? Você teve tantas pessoas, beleza. Qual que era a qualidade dessas pessoas também? No sentido de, são pessoas prontas, lembra que eu falei travados, que pessoas que já querem resolver, ou são pessoas curiosas? Beleza? Então, o tema que você escolhe para o lançamento ou para caixa rápida depende se a pessoa é curiosa ou não. E aí, nesse caso, beleza, eu consegui, né? 349 leads, 1.439 pessoas prontas, de qualidade, querendo resolver, eu ajudei a pessoa, beleza, fiz lá as 36 vendas, faturei 108. E aí eu vou pensar no oposto aqui. Eu pego 108 mil e eu divido pelas pessoas 439. Aí o que eu vou ter? R$246 de retorno, 246 de retorno por pessoa na aula 1, por pessoa em pico. 246 de retorno por pessoa em pico. Então, olha só. Aí eu começo a pensar, legal, isso é um número. Isso é consistente? Aí eu tenho que olhar. Esse foi o lançamento 2. Eu tenho que olhar, né? Na turma 2. Eu tenho que olhar a turma 1, quanto foi, quanto eu faturei, quanto foi em pico, turma 3, e a mesma coisa. E aí tem um outro cálculo que a gente tem que ter. Para que eu faço isso? Porque aí eu começo a ver, compensa mais fazer compensa mais fazer um caixa rápido ou um lançamento? A gente tem que olhar essas conversões. Fala, pô, num lançamento, né, chegando na primeira aula, sabendo que eu vou dar 6, mas calculando pelas pessoas, eu já sei que cada pessoa lá vai me retornar 400, 200 reais. Né? A minha média é de 200 a 400, 200 a 450 nos lançamentos, de retorno por pessoa na aula 1. Essa é a média que eu tive globalmente. Né? Aí, quando eu entro no caixa rápido, aí eu faço aquela conta lá. Se eu sei que eu vendo, vamos supor que eu vendo 1% de quem está em pico, a 6 mil. Então, 439, 1% é quanto? 439 vezes 1%. Dá 4,39. 4,39, esse é 1%. Vezes 5 mil, é um produto de 5 mil? Eita, é 4, que é ponto em inglês. Tá. Daria 21 mil reais de faturamento. Então, vai para o produto 6 mil. Daria 26 mil e pouco. Então, se eu fizer um caixa rápido com esse pico aqui, eu fiz 108 mil aqui. Se fosse um caixa rápido, eu teria feito 26 mil. Mas fala, pô, então o caixa rápido é ruim. Ele é pior, né? Ele é pior porque ele é uma aula só. Um lançamento, são 5, eu dei 6 aulas. Então, quando o cara chegou na primeira aula, eu ainda tinha aula 2, aula 3, aula 4. Então, aquela galera foi caindo, foi de 400, tinha 300, 200, 100 em cada aula. Mas aqueles últimos quase todos compraram. Então, você tem um poder de longo prazo. Por isso que o caixa rápido também não é uma campanha de uma única atacada. Se você fizer 4, 5, 6 caixa rápido para a tua audiência, você vai retornar isso. Né? Eu fiz lá, cadê? Eu fiz caixa rápido ali, ó, domingo, ó, 5 mil. Aqui, mais um pico. Esses picos são de caixa rápido. Então você vai insistindo, fora os picos, né? Tem um monte de picos. Então, conta isso, o caixa rápido, para começar, ele não vai ser o mais fácil para você. O lançamento você ganha na conexão e o lançamento é mais fácil você vender no final, mais caro. O caixa rápido é muito bom pra você fazer depois. Por quê? Porque você vai fazer depois do lançamento, a galera que ficou já te conhece, a galera que ficou já tem a conexão com você, vai ser bem mais fácil de vender. Agora, em alguns nichos, tipo, eu vou vender um pacote de qualquer coisa, de viagem, de massagem. Eu vou fazer uma proposta de negócios. Eu vou vender algo que não cabe numa aula, 3 aulas, que não cabe 3 aulas. Aí você faz caixa rápido. Ou você vai vender uma mentoria pro cara que não vai assistir o lançamento. Aí você tem que pensar nisso também. Tem gente que não vai assistir o lançamento. O meu público, às vezes, que compra a mentoria mais cara, é o cara que não vai assistir o lançamento. Então, você pega pessoas diferentes no caixa rápido e no lançamento. Você tem que pensar nisso. Então, é uma somatória. Você não está trocando uma coisa pela outra. Você pode começar pelo caixa rápido para levar um... Porque qual é a vantagem do caixa rápido? Eu faço em 24 horas. Então, eu posso convidar a galera. Eu posso ir lá fazer 2, 3 dias de anúncio, fazer um caixa rápido? Posso. Então, se você souber ofertar. Agora, se você tem medo do ao vivo e tal, o lançamento, você vai ter mais tempo de criar conexão e vencer essa parte. E mesmo que você erre no lançamento, a conexão é tão grande, fazendo certo, que você ainda vende. Olha aqui, ó. Eu fiz 127 mil de lucro líquido, mas eu não anotei os últimos 30 dias. Então já deve ter mais de 150 mil de lucro líquido, porque foi da minha audiência, de caixa rápido esse ano. Tipo, eu fui lá, ofereci coisa que eu não teria vendido se eu não tivesse oferecido, porque não vendeu no lançamento. Eu fiz o lançamento e não vendeu. Ficou de fora, ficou na mesa, ficaria na mesa. Quanto mais vezes eu faço caixa rápido, mais eu vendo. Mentoria de 5 mil, 6 mil, 5 mil, 6 mil. Eu não estou considerando os outros produtos que eu vendi de outros valores no caixa rápido. Não estou considerando esse último mês também. Então, esse é um dinheiro que teria ficado na mesa. Então, se você faz um lançamento, ou qualquer outra campanha, qualquer outra, que ela não é tão lucrativa, o caixa rápido é melhor que você tem lá para recolher essa grana. Então, ela vai ser 100% necessária de qualquer maneira. Beleza. Então, a gente tem mais um ponto aqui que a gente pega sobre investimento em tráfego, tá? Em anúncio. O que acontece? Tráfego é anúncio, né? Não é anúncio, mas, né, nesse caso, eu estou falando disso. Investimento é anúncio. O que acontece é o seguinte. Quando eu vou investir em anúncio, de novo, tem o clássico, tem o anjo e tem o caixa rápido. No lançamento clássico, eu vou ter uma conversão ali que eu sei que eu vou ter de 1% a 3%,
Não, de 2 a 5%. 2% a 5%. O que eu penso assim? Vamos pensar para não ter erro, né? Você tem que ter uma meta, é, uma meta mínima. Aí você tem uma meta de investimento e você tem uma meta de cadastro, de pessoas inscritas, né? Cadastros, quando a gente fala, no caso do clássico aqui, né? Principalmente. E aí, o que a gente quer? A gente quer 300 pessoas. Por quê? Porque pensa só, se 1% é o do mercado, né? No lançamento, se eu tiver só 100 pessoas, 1% é uma venda. Então, se o meu lançamento, tá, o clássico dos monstros é 2 a 5, mas se ele for bem fraco e der 1%, beleza, ele ainda teve resultado, ele ainda foi positivo, no sentido de gerou vendas. Aí, o que eu penso? Se eu tiver só 100 pessoas cadastradas, e tiver uma venda, é muito arriscado. Eu não vou ter métrica. Por quê? Porque se der 0 vendas, ele está na margem de erro. Porque quanto que é? Se eu penso que é uma oscilação, né? Se eu vou converter ali 5%, que seriam 5 vendas, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 4. Tem uma oscilação, tem uma média. Então, 1, né? Se for 1%, pô, é uma venda só. Então, se eu tiver 300 pessoas, aí o 1% são 3 vendas. Um pouco a mais é 4, um pouco menos é 2. Então, se não der venda nenhuma, eu já sei que está errado. Então, eu recomendo a galera ter 300 pessoas. Então, para isso, 300 pessoas, eu vou colocar entre R$ 500, né? Na verdade, assim, eu vou colocar em R$ 300, porque tem gente que consegue pagar R$ 1 no lead. A própria Gisele, ela conseguiu R$ 300, 300 pessoas. E aí ela faturou R$ 20 mil. Um resultado bem legal. Hoje em dia tá mais difícil, tá um pouco mais caro, mas tem nichos que ainda não consegue. Até os R$ 1.500. Por quê? Para você não gastar muito dinheiro. Então, até ali, já não. Você vai colocar durante os dias de convite, no lançamento clássico. No lançamento anjo, ele funciona um pouco diferente, porque o dinheiro volta. Então, eu quero ter mais ou menos 100 pagantes, pelo menos 100 pagantes, tá? 100 a 300, a 500, a quanto você conseguir. Mas é legal ter pelo menos uns 100 pagantes. Por quê? Porque a conversão do pagante é bem maior. O cara que pagou o ingresso, ele vai comprar a conversão maior. Então, aquele lance de 1% não é mais um, vai ser com certeza mais. Se não vender ali nada, com 100 pessoas pagarem ingresso, é porque realmente tem coisa errada. Então, ali, nesse caso, eu vou investir no dia a dia. Dia 1, eu coloquei R$ 50. Aqui também a gente investe dia a dia, tá? Um pouquinho de cada vez. Mas a gente sabe que vai gastar o dinheiro. O dinheiro já está previamente determinado. Você determina. Determina quanto vai gastar. Aqui, eu determino o meu máximo. Eu quero 100 pagantes, beleza. Dia 1 gastei 50, dia 2, dia 3. Aí eu vou lá e gasto 50, 50, 50. Eu posso gastar R$ 50 e vender R$ 50. Eu posso gastar R$ 50 e vender 50 no outro dia. Nesse caso, durante 3 dias, o que aconteceu? Eu validei que está vendendo e está empatando. Pô, maravilha. Então, na prática, eu não gastei 150. Eu investi e voltou. Então, eu tô no 0 a 0. Eu posso investir mais. Então, se você planeja um máximo de investimento, e aí você fala assim, ó, eu vou investir no máximo 1.000, por exemplo. Vou investir no máximo 1.000 do meu bolso. Pode ser que, na prática, você consiga investir 3, 4. Porque, às vezes, você gastou 1.000, você vendeu 800, e aí você reinveste esses 800. E aí você vai ter investido 1.800, aí vai voltar mais um pouco. Aí, às vezes, em vez de 1.000, você vai investir 3. Desse jeito, eu investi 30 e retornou 22 imediatamente. Isso de ingresso, tá? E pode ser que não venda nada. Se não vender nada, você gastou 150, você para. Você para e corrige, porque vai ter coisa errada. Então, o ajuste te garante um pouco mais de segurança nesse caso. Mas o ponto é esse. Você vai investir, definir o máximo de investimento para você não... Esse é o máximo que eu vou torrar no meu bolso para testar, tentar, investir e aprender. Porque, às vezes, pode ser que se o lançamento não der certo no sentido financeiro, você aprendeu muito sobre o teu público e sobre o próprio lançamento. Você tem que pensar sobre isso. O primeiro lançamento, o objetivo dele não é ter lucro. O primeiro lançamento, o objetivo dele é aprender a fazer o lançamento e ser lucrativo no próximo. Né? Mas a maior parte da galera consegue. Aqui no 80% consegue fazer vendas aqui nesses 3 primeiros dias, tá? 80% de quem testa o anjo. Já no caixa rápido, você vai ter que pensar mais ou menos igual ao lançamento, você vai ter que jogar ali uma galera no Zoom, vai ter um comparecimento maior, só que normalmente você não vai investir em anúncios para trazer a galera do caixa rápido, mas se eu fosse fazer, eu ia pensar no 1% e ia pensar mais ou menos nisso, que é o que vai converter 1%. Né? Mas pensa, os grupos do WhatsApp, eles ficam. Né? A sua lista de e-mail, ela fica. Então, de novo, o caixa rápido continua. Né? Vocês estão nos grupos, vocês sabem. Se olhar aqui do lado, ó, tem um monte de grupo. Esses grupos são os grupos, ó, que eu continuo vendendo. Então, de novo, o caixa rápido, ele não dá para você se basear na primeira oferta. Você vai ter que fazer outra, e outra, e outra. E isso daí você continua sacando. É um dinheiro que você continua sacando. Tá? Então, investimento em anúncios para começar um primeiro lançamento, de 300 a 500 reais, a R$ 1.500, tá? Num anjo, é melhor separar uns R$ 1.000, só que esse dinheiro muitas vezes ele já volta e você muitas vezes já consegue sacar e reinvestir. Porque o Hotmart mesmo libera o Pix em 2 dias. O Hotmart, aí você consegue sacar e tal. A maior parte no Pix. Chega a ser 70% às vezes das vendas no Pix. Tá? Para alguns casos, até 80%. Então você consegue sacar, reinvestir e faz a bola crescer. Né? Por isso que eu fiz 1.170 vendas. Fui 1.100 e poucas vendas em 30 dias. Aí depois em 40 dias, 1.700 vendas do ingresso. Beleza? E aí, então, quando a gente pensa em cadastro, tem um custo por lead. E você tem que botar um custo máximo pensando ali no teu retorno. Pensa que você vai vender 1%. Aí, se eu vou vender para 1%, é aquela conta fácil. Quanto custa o meu produto? Meu produto é R$ 1.000. Vamos colocar 900 para ficar fácil a conta. Se meu produto é R$ 900, o principal, tá? Eu quero vender a minha mentoria 900, beleza. Quanto que eu posso pagar por lead? Né? Se o meu produto vai custar R$ 900, vamos pensar que eu vou vender para quanto? Para 1%, que é a média baixa. Eu vou pensar numa média baixa, 1% de venda. Então, nesse caso, para eu ter uma venda, eu preciso de 100 pessoas. Então, se eu quiser empatar no custo-benefício, pensar assim, como que eu corro menos risco, qual que é o limite para eu empatar ali, né? Na maior parte dos casos. Bom, pensando que eu preciso de 100 pessoas para fazer uma venda, então, a cada 100 pessoas, eu vou vender R$ 900. Uma venda. Beleza? O preço do meu produto. Então, olha só. Aí eu penso assim, então tá, 100 pessoas, uma venda. Então, eu posso investir R$ 900, eu posso investir R$ 900 para 100 cadastrados, para empatar. Então, 900 dividido por 100. 900 é o preço do produto dividido por 100. Preço
do produto dividido por 100. E aí, quanto que vai dar aqui? 9. Então, nesse caso, se eu fizer uma venda, eu pagando R$ 9 o lead, é esse caso aqui, deixa eu ver se é isso mesmo, 100 vezes 9, é isso, vou ter 900, é isso. Tô pagando até R$ 9 por cadastro, eu ainda, na maior parte das vezes, eu ainda vou empatar. E é difícil no lançamento você não converter para 1%, tá? No lançamento. É difícil, só se você tá vendendo uma coisa que ninguém quer mesmo, ou você não fez uma cópia persuasiva ali, você não seguiu o roteiro. Mas acontece, então, eu penso, esse é o máximo para empatar. Mas, como eu quero ter lucro, o que eu vou buscar? Eu vou buscar ficar em até 50% do máximo. Aí, beleza, então eu vou buscar um lead, nesse caso, eu vou falar, cara, eu vou tentar ficar abaixo de 4,50. Eu vou buscar ficar. E aí, quando eu vou fazer os anúncios, dia 1, eu vou lá e invisto, sei lá, R$ 50. Aquela mesma historinha. Quantos leads? Nesse caso, são os cadastros, né? Pô, eu tive 30 cadastros, 30 pessoas. Beleza, quanto custou então? R$ 50 dividido por 30 pessoas, custou 1,66. Eu vou, tá lindo. 1,66 por pessoa. Então, eu vou dia a dia ajustando isso para ver se eu estou dentro desse limite, entendeu? Dentro dos negócios. Dia a dia. De quê? Do tempo que você está fazendo convite para a sua aula. E aí, tudo bem, o caixa rápido eu pensaria mais ou menos a mesma coisa, que você vai vender para 1%, né? Bota um pouco para menos ainda. No dia a dia que você está investindo em anúncios, convidando a galera. Você vai investindo um pouco. Então, você dá isso daqui, metade, né? Metade do máximo. Buscar frente 50% mais. Quase 50% metade do máximo. Beleza. Agora, o que vai acontecer na maior parte das vezes se você fizer um lançamento bem feito? Você não vai converter 1%. Então, se você conseguir pagar isso daqui, vamos supor que você faça lá, invista R$ 1.000, aí você deu 4,50, R$ 1.000. Vamos colocar que você colocou R$ 1.500. R$ 1.500. Aí, 1.500 dividido por 4,50, você teve 333 pessoas. E o normal lá é você converter, sei lá, 3%, né? 333 vezes 3% dá 9 vendas. 9,9. 9 vendas. Se o seu ticket é 900, 900 vezes 9 dá 8.100. R$ 8.100. É mais comum acontecer isso. Tá? Esse é mais comum para um lançamento que a pessoa faz direito. Pô, investiu 1.500 e faturou 8, 9 mil. Né? Se for um pouco menos, é porque tem ajuste para fazer, né? É normal. E aí você vai ajustando. A cada lançamento você vai ajustando e entendendo esses números. E aí tem um número bem legal que é, você pega esse número e faz o inverso. Aí eu pego o meu faturamento e é um número bem legal para vocês terem, que é, então se a gente tem o custo por lead, a gente tem o retorno por lead. Isso é lindo. Eu quero saber quanto um lead me volta. Eu só vou saber isso após alguns lançamentos. Ou caixa rápido, ou seja qual for a campanha. Conforme eu tenho métricas, eu consigo ter esse cálculo. Então vamos supor, eu fiz um lançamento, faturei 8.100, beleza. E eu tinha 333 pessoas. Então eu calculo 8.100 dividido pelas pessoas. Aí eu vou saber que eu tenho R$ 24 de retorno e 32 por lead. Agora, não fica mais confortável eu vou fazer um próximo lançamento, pagar o lead de 5, 6 reais, se me retornou 24 por pessoa, na média, né? Óbvio, tem um comparecimento, tem tudo aquilo, se tudo continuar parecido, beleza. Agora, por exemplo, eu tenho, né, métricas do Rafael. Eu tinha isso bem, né, em 2020 foi bem constante, depois de 2021 começou a complicar porque o mercado veio e começou a ficar mais saturado e os números desceram. Mas se eu pegar, né, lançamento 1, 2 e 3, olha como esses números são constantes. Eu lá investi 3.200, foi 275 pessoas e 17 mil de faturamento. 17 mil dividido por 275 dá um retorno por lead de 61. 17 mil, então dá mais. 61,81. Então, retorno por lead. Eita. Google? Peraí, para de compartilhar. Retorno por lead de 61,81. Acho que foi isso. 61,81. Beleza. Chegou no outro lançamento, 5.200, 1.489 pessoas, 108K faturado. O retorno por lead é 108 mil, 0 a 0, dividido por 1.489 pessoas. E aí eu tenho lá R$ 72 de retorno. 72, olha como é próximo. 62 de retorno por cada pessoa que se cadastrou. 72 de retorno por cada pessoa. E aqui, aí eu coloquei 45 mil, tive 4.500 pessoas mais ou menos. Faturei 365 mil, alguma coisa assim. Deixa eu calcular aqui. Eu fiz 67 vendas de 5 mil. Foi 335 mil. 335. Então, eu pego os 335 mil, divido pelas pessoas. 335,000, divido por 4.500. Eu vou ter lá R$ 74. Olha que doido. R$ 74. Então, foi muito próximo, né? Você viu, olha só. Mudou totalmente o preço. Aqui eu cobrei 1.000. Aqui eu cobrei 3.000. Aqui eu cobrei 5.000. Faturamento bem diferente no sentido, pô, aqui 17 mil, 100 mil, 300 mil. Mas o retorno por lead, muito próximo. O retorno por pessoa. E aí, o que isso me deu aqui, ó? Confiança para o lançamento 4, investir R$ 210 mil. Investi 210 mil. E aí eu faturei, foi 3.500 vezes 188. 188 vendas. 658 mil. 658. 658 mais 65 que eu vendi um presencial. 658 mais 65 foi um upsell, né? 723. Então aqui, ó, 723K, esse foi o maior que eu fiz. 723K. Aí vamos calcular também. 723K e 23 mil dividido por 14 mil pessoas. Deu 51 e 64. Aqui, ó, diminuiu. Retorno por lead 51 e 64. Por que diminuiu? Porque numa escala grande, quando você começa a escalar muito, você perde um pouco o comparecimento, você perde um pouco a qualidade das pessoas prontas. Então, quanto mais escala, mais você começa a se afastar disso, né? Mas ainda no 100 mil, estava ótimo, no 300 estava ótimo, no 700 começou, o público deu uma diferenciação. E também tem fatores externos, tipo, estava acabando a quarentena, a galera começou a sair de casa, então menos comparecimento ao vivo. Tem fatores do mundo que vocês têm que olhar. Mas isso daqui começa a me dar uma confiança que eu falo assim, ó, se normalmente eu me retorno 60, 70, 70, 50 por lead, o que eu penso? Beleza, se eu pagar R$ 20 no lead,
Eu sei que eu vou retornar, eu sei que eu vou ter retorno, entendeu? Então você começa a ficar confiante na hora de investir em anúncio, pensando sempre se der merda e você retornar metade do que você está acostumado. Então nesse caso aqui, ó, eu fiz um cálculo, pô, voltou 24 por lead para essa pessoa. Só que aí você fala, nossa, então o teu mercado é muito melhor, tá? Só que o meu custo para anúncio é muito maior. Por quê? Porque o meu custo só para aparecer, o meu custo por clique, chega a R$5, R$6 nos lançamentos. Só o custo de clique. Então, eu tenho que ter um retorno muito alto. Então, uma coisa compensa a outra, né? Justamente por isso é muito concorrido. Já no nicho onde o retorno é menor, 24 por lead, ninguém aguenta anunciando muito. Então, o custo por clique também é menor. O custo por lead também é menor no mercado que retorna menos. É um pouco meio que lei de oferta e demanda isso daqui. E aí, quem sobrevive é quem sabe anunciar, porque aí, óbvio que a margem fica cada vez menor. E aí, de novo, entra o caixa rápido para retornar mais. Porque aí, isso daqui, esse retorno, eu não estou considerando caixa rápido. Se eu faço um caixa rápido aqui, ou se eu faço um caixa rápido aqui, eu posso retornar em 70 para 100 de retorno por lead, para 150 de retorno por lead. Se eu continuar oferecendo coisas. Entendeu? Eu posso ir fazendo isso daqui.